Muito boa noite a todos os nossos alunos, nossas alunas. Professor Leandro, que também vai participar desse mini curso. Tá? Agradeço também aqui a presença do professor João Manfio, nosso amigo, colega da Sociesc, que também está aqui prestigiando e poderá contribuir também com a nossa atividade de hoje. Bem, o tema então do nosso seminário, o tema escolhido, na verdade foi uma escolha que iniciou com o professor Bellini, que infelizmente não pôde estar presente hoje em razão de um problema de saúde. O nosso tema então é Direito, Violência e Segurança Pública. Um mini curso então que será dividido por mim, professor Luiz Gustavo, e depois pelo professor Leandro Gornick. O meu tema, a parte que me cabe aqui, é tratar basicamente de alguns conceitos de violência. Tá? Não vou trabalhar aqui com categorias jurídicas, porque eu espero que depois dessa atividade vocês possam fazer justamente a relação, né, entre o direito, entre os problemas de segurança pública e essa categoria de violência. O nosso objetivo aqui é sair um pouco do senso comum, é trabalhar com esse problema da violência, porque a forma como o problema da violência é estudado, não vou nem dizer estudado, mas da forma como ele é tratado, especialmente pelos meios de comunicação e mesmo no âmbito do direito, acaba sendo tratado de uma forma superficial, sem ir à raiz do problema e sem levar em consideração uma série de outros fatores que efetivamente são os que desencadeiam a maior parte da violência. Tá? Então é a partir daí que nós pretendemos trabalhar. Eu estou colocando aqui como principal referência do nosso trabalho, né, a principal referência do nosso trabalho aqui é a obra A Violência, do Slavoj Žižek, né, um pensador esloveno, né, que ganhou muita fama aí nos últimos anos, que é, acima de tudo, podemos dizer assim, uma espécie de agitador cultural, né? Antes de ser, além de ser um grande pensador, trabalha com a filosofia, a sociologia, a ciência política, a crítica da arte, especialmente o cinema, trabalha também com a psicanálise. Ele vai trabalhar com pensadores que vão desde Hegel, passando por Marx, né, até Lacan. Então é uma obra bastante abrangente. E essa é apenas uma das obras dele, né? A Violência o próprio Žižek é uma figura bastante peculiar aí sob todos os aspectos, né? E eu gosto dessa leitura, até porque a obra dele é recheada, né, de crítica de cinema, né, e até mesmo de algumas anedotas que ele utiliza e da literatura também para exemplificar o conteúdo da sua obra. Bem, e ele faz uma série de referências no livro, que eu recomendo até essa leitura, né, e que justamente assim a forma como eu pretendo apresentar esse trabalho de modo nós trabalharmos com algumas imagens, né? Parte dessas imagens são imagens que ele trabalha no decorrer do livro, né, e que explicam de uma forma muito concreta, né, esses vários aspectos, né, dessa categoria violência, que vai muito além, né, da violência que ele chama de violência subjetiva, que é essa violência evidente, essa violência real, essa concreta que nós vemos ali na frente, né? Aquela violência perpetrada pelo terrorista, aquela violência perpetrada pelo sujeito que pratica o homicídio e tudo mais, né? O que ele entende é que se nós ficarmos apenas olhando a violência sob esse aspecto, sem compreender todo o pano de fundo que existe por trás dessa violência, nós não chegaremos a uma análise real, uma análise concreta sobre as verdadeiras causas e os verdadeiros problemas que envolvem essa sociedade violenta. Bem, a primeira imagem, né, que nós temos aqui é essa pintura. Vocês conhecem essa pintura aqui? Quem é? Picasso, né? A Guernica, né? Então, a Guernica
Picasso fez essa pintura quando Guernica, essa cidade espanhola, foi bombardeada, né, pelo exército alemão em 1937. Então, o Picasso parou tudo o que ele estava fazendo, se encontrava em Paris naquele momento, e produziu, então, essa obra de arte que talvez seja um dos quadros mais famosos, né, do Pablo Picasso. Né, um pintor cubista, né, cubismo também representado também aqui nessa imagem. E essa imagem, ela retrata o quê? Ela retrata uma tragédia, sobretudo uma tragédia. Né? Ela está retratando aqui uma tragédia. Nós temos alguns símbolos espanhóis, né, como o touro e tudo mais, que foram destruídos, né, mas também uma mulher chorando, o soldado morto, e por aí vai. O Zizek, quando faz a referência a esse quadro, diz o seguinte, que quando esse quadro já se encontrava exposto, um oficial alemão, né, passou na frente dele, não compreendendo muito bem as características da obra de arte, né, especialmente o cubismo, perguntou ao Picasso por que ele fez isso. Né, e ele respondeu com uma pergunta, diz, eu aqui pergunto, por que vocês fizeram isso? Né, por que vocês fizeram isso? Vocês responsáveis por essa tragédia. Né? Então, esses são alguns elementos desse pano de fundo, né, sob o qual a violência é retratada. Um outro personagem também interessante com o qual nós devemos trabalhar para compreender o significado da violência é essa personagem aqui, Rei Leopoldo II, da Bélgica. Então, para quem não conhece um pouquinho a história dessa figura, o Rei Leopoldo II, a Bélgica se constituiu como uma monarquia parlamentar, uma monarquia constitucional, ainda no século XIX, uma monarquia relativamente jovem. Né? A Bélgica é um país pequeno, embora muito industrializado, estou falando isso lá no século XIX, e o Leopoldo II, embora não tinha um poder efetivo no âmbito do Estado, né, porque era uma república, uma monarquia parlamentar, o Leopoldo II tinha uma ideia, um pensamento, uma perspectiva expansionista, como outros países da Europa assim possuíam. A Holanda, a Inglaterra, né, e outros países, França, que possuíam colônias na África. Né? E por quê? Nós estamos falando aqui de um período de desenvolvimento do capitalismo, onde as matérias-primas, né, onde as matérias-primas utilizadas na indústria da Europa eram buscadas principalmente nas colônias da África, algumas ainda do Caribe, do Pacífico, né, e assim por diante. O Leopoldo II tinha essa perspectiva expansionista, mas não tinha êxito, tinha pouco poder político. Até que num determinado momento, estou colocando aqui só algumas imagens do próprio parlamento, né, ainda no século XIX, do parlamento da Bélgica. A solução encontrada pelo Leopoldo II foi uma intervenção no Congo, na África. Né? E essa intervenção se deu através de um sistema que ficou denominado Estado Livre do Congo. Né? Então aqui nós temos algumas imagens também que são bastante chocantes, não sei se vocês conseguem perceber, mas são pessoas mutiladas. O Leopoldo II é conhecido como um dos maiores genocidas da história. Um dos maiores genocidas da história. O número de pessoas mortas no Congo, não se tem esse número exato, mas estima-se algo em torno de 2 a 4 milhões aproximadamente. Algo que se compara, possivelmente, é possível se equiparar ao Holocausto. Né? Mas por que será que esse tipo de genocídio não é tão lembrado ou não é tão conhecido? Isso aconteceu no final do século XIX e início do século XX. Qual a razão disso? Por quê? Né? Por que nós temos poucas referências em relação a isso? Talvez muitos de vocês não tenham nem ouvido falar a respeito desse genocídio no Congo. Porque foi no Congo. São negros. Invisíveis, exatamente isso. São invisíveis. Agora eu quero dizer o seguinte,
esse tipo de violência, essa que ocorreu no Congo, e por quê? Qual era o objetivo ali? Exploração e extração de matéria-prima, principalmente borracha e marfim. Principalmente borracha e marfim. Essas mutilações, elas ocorriam por quê? Porque o Leopoldo II fez um acordo com outras tribos inimigas ali do Congo, que inclusive praticavam canibalismo, forneceu armas para esses grupos e eram os responsáveis, né? Eram os responsáveis para fazer a fiscalização do trabalho. E a pena para quem não obedecesse as regras, né, do chamado Estado Livre, né, olha só o nome, né, do Estado Livre do Congo, era a amputação das mãos. Né? Então, aquele que trazia mais mãos amputadas nas cestas, né, inclusive recebia uma premiação maior. Né? Então, isso aqui foi um resultado dessa intervenção da Bélgica. Agora, é interessante nós observarmos essas imagens aqui também. Né? Onde é que fica isso? Nós estamos falando de um país de primeiro mundo, muito bonito, chamado Bélgica. Aqui é a Bélgica. O que isso aqui tem a ver com isso aqui? Existe alguma relação entre uma imagem e outra? Estamos falando da Bélgica agora, na atualidade. Será que há alguma relação? Talvez a Bélgica prosperar em cima do Congo. Caso se tiver alguma ligação... Assim como o Brasil foi expropriado. Nós não podemos compreender o desenvolvimento dos países desenvolvidos sem compreender o subdesenvolvimento dos países subdesenvolvidos. Não há desenvolvimento sem subdesenvolvimento. Né? Assim como não haveria capitalismo sem escravidão. Aliás, tem um livro excelente de um autor de Trindade e Tobago, já falecido, foi primeiro-ministro, inclusive, de Trindade e Tobago. Ele produziu um livro na década de 50 chamado Capitalismo e Escravidão, que explica muito bem, né, essa relação. Né? Ou seja, para que existe algo mais violento do que a própria escravidão, não pode existir. Mas sem escravidão, né, não haveria a riqueza. Né? A riqueza, ela foi construída, ela foi edificada em cima da escravidão, em cima de cadáveres. Né? Então isso é muito pouco compreendido. Outra questão relacionada ainda à violência, aqui essa imagem já é bem mais conhecida. O atentado terrorista às Torres Gêmeas, dia 11 de setembro de 2001. É óbvio que isso chocou e ainda choca todo mundo. Um atentado terrorista totalmente condenável, totalmente execrável sobre todos os aspectos. Quantas pessoas morreram aqui nesse atentado terrorista? Em torno de 3.000 e poucas pessoas, inocentes, né, que morreram nesse atentado terrorista. Mas esse tipo de violência é algo, né, como você falou, totalmente visível. É algo que está em evidência. É algo que está em evidência. Agora, não está em evidência as 15.000 mortes de crianças que ocorrem todos os dias, especialmente por desnutrição. Ou seja, são 5 torres gêmeas que caem todos os dias, habitada por crianças de até 6 anos de idade. Isso acontece todos os dias. Esse ato não é um ato violento? É claro que isso também representa violência. E isso não ocorre por acaso, isso não é um ato natural, porque esse que é o grande problema, quando as coisas se naturalizam, quando tudo se torna natural. Isso aqui não é natural. Isso aqui é algo que fugiu do padrão. Agora, essas 15.000 crianças que morrem todos os dias de fome no mundo, isso é considerado como algo natural. E essa imagem hoje para nós causa, um certo choque também. É algo que ninguém... nem tanto, professor Lino? Hoje em dia, desculpa. Para alguns não. Alguns até fazem questão de utilizar esse tipo de imagem. Bem lembrado. Infelizmente, a gente pensou que isso já estava superado, mas infelizmente nem sempre. Mas vamos aqui, essa imagem aqui do Terceiro Reich. Nós temos essa imagem aqui do Terceiro Reich,
a ostentação do Reich, né? E aqui uma imagem, eu prefiro não utilizar imagens mais chocantes, porque vocês já conhecem as imagens mais chocantes do Holocausto, né? Mas aqui apenas algumas pessoas presas em campos de concentração, né? Mas essa mesma Alemanha da época convivia muito bem, né, com essas estudantes, né, totalmente felizes e aproveitando muito bem aquele sistema, né? Isso tem a ver com a violência, com a questão da violência, porque isso aqui é o pano de fundo da violência. Aqui nós não enxergamos. Essa imagem não tem nada de violenta, mas a violência está ali, atrás dela, de forma invisível, mas está ali atrás dela, e isso, né, não é percebido. Isso aqui é uma outra situação, né? No Brasil, aquela ideia de democracia racial, né? Que o Brasil é uma democracia racial, um pensamento que prevaleceu no Brasil durante muito tempo, que só foi revisto muito tempo depois, talvez aí, não sei, me corrija, professor João, talvez nas últimas 4, 5 décadas, não sei, né? Essa ideia da democracia racial, né? O Brasil era uma democracia racial, e tanto era considerado dessa forma que havia então uma espécie de orgulho brasileiro durante muito tempo em relação àquele racismo institucionalizado que existia nos Estados Unidos, né? Ficavam horrorizados, como é que pode aquelas leis raciais vigentes nos Estados Unidos até a década de 50, início da década de 60, né? Onde crianças negras não podiam estudar em alguns estados do Sul, especialmente, não podiam estudar na mesma escola, né? Crianças negras não podiam estudar na mesma escola dos negros, restaurantes e por aí, transporte, né? E eram leis institucionalizadas. Os negros em alguns estados do Sul só obtiveram o direito, conquistaram o direito ao voto no início da década de 60, para se ter uma ideia, em alguns estados do Sul dos Estados Unidos, né? Então, isso para o Brasil, inclusive, era um orgulho, né? Olha, né, um país dito mais desenvolvido do mundo economicamente, ainda manter leis raciais, e nós aqui vivemos em plena democracia. Esse tipo de mito, né, que na verdade é um mito, o mito da democracia racial, também se constitui num elemento concreto de violência. Por quê? Porque isso aqui omite a violência, né? Ele mascara aquilo que de fato ocorre ao longo do tempo. Bem, então vamos para alguns conceitos, né, para alguns conceitos aqui do Zizek. Ele faz uma distinção aqui entre violência subjetiva, violência objetiva e violência sistêmica. No que consiste a tal da violência subjetiva? A violência subjetiva é essa violência evidente, concreta, essa que nós percebemos, que nós visualizamos na nossa frente, né? E o problema que é colocado é justamente esse: se nós nos mantivermos fiéis apenas a essa imagem da violência subjetiva, nós não vamos enfrentar o problema de forma concreta, nós não vamos à raiz do problema da violência, né? Nós não vamos observar o pano de fundo que existe em torno dela, né? O pano de fundo que encobre, na verdade, os grandes problemas da violência. Essa é a chamada violência subjetiva. A violência objetiva é aquilo que ele chama, então, de violência invisível, né? Porque ela está sustentada na normalidade. As coisas estão colocadas como se fossem normais. O próprio racismo, a homofobia, né? Tudo isso é colocado como algo normal. Por que pegar um caso aqui só, um desses problemas que estão colocados aqui? A questão da homofobia. Quando é que começou a haver no Brasil uma espécie de reação, né, aí que se falando em kit gay, em respeito à família ou coisa parecida? Quando que começou a acontecer isso? Né? A partir do momento, né, em que a comunidade LGBT saiu e disse: nós temos direito a existir. Foi a partir desse momento. Tudo bem, sempre existiu, né? Sempre houve, né? Gays, lésbicas, bissexuais, isso, né, é algo que sempre ocorreu, sempre existiu,
né? E não quer dizer que também se não fosse aceito ou coisa parecida, né? O problema é o seguinte: tudo bem, pode até ser, mas fique lá no seu canto, não apareça para ninguém, não apareça na nossa frente, né? A partir do momento em que esse grupo, que essa categoria de pessoas chega e diz o seguinte: não, nós existimos e nós queremos existir enquanto pessoas, essa é a nossa condição, e acabou. Aí aparece a reação, né? E aí aparece a reação, né? Então, enquanto isso estava encoberto, não havia esse problema, não havia conflito. E poderíamos dizer o seguinte: não havia preconceito também. Não havia preconceito, né? O preconceito aparece, né, quando as pessoas buscam se autoafirmar. O mesmo ocorre em relação ao racismo, né? O mesmo ocorre em relação ao machismo e outras formas, né, de violência. Não existe na própria, né, esse elemento, nessa ideia de democracia, democracia racial no Brasil, surgia a partir daquele momento em que se subentendia que alguns escravos eram bem tratados pelos senhores. Então havia uma certa relação de cordialidade, né, entre a Casa Grande e a Senzala, sem perceber que se tratava de escravidão. Desde quando que existe algum tipo de escravidão que pode ser cordial? Não existe escravidão cordial. A escravidão é um ato de violência e acabou. Mas durante muito tempo a escravidão ela era aceita, né? Era aceita plenamente. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Lima Barreto. E Lima Barreto é filho de escravos libertos, nasceu ainda nos últimos anos da escravidão, antes da abolição, mas enfrentou, né, justamente por isso, todas as formas de preconceito. Todas as formas de preconceito. No ano passado, foi publicado uma biografia muito boa do Lima Barreto, escrito por uma antropóloga chamada Lilian Schwartz, onde ela retrata muito bem aquele período histórico do Brasil, né, e todos os problemas que o próprio Lima Barreto enfrentou. Naquele período, né, essa questão do racismo, ela era tratada de que forma, após a abolição? Até o momento da abolição, não se falava exatamente em preconceito racial, né? Por quê? Porque os negros não existiam enquanto pessoas, então não havia preconceito. A partir do momento, né, em que as pessoas escravizadas são libertas, né, é concedida a liberdade, aí é que começam a aparecer os problemas. E aí aparece a pseudociência querendo dar algum tipo de resposta, né? Por exemplo, havia um médico chamado Nina Barreto, no início do século XX, que chegou a propor a elaboração de um código penal, de 2 códigos penais para o país, né? Um código penal para as pessoas brancas e outro código penal para as pessoas afrodescendentes, porque essas pessoas teriam uma facilidade, uma aptidão maior para delinquir, né? E demonstrava isso cientificamente, né? Buscava comprovar isso cientificamente. Quer dizer, a ciência, né, ou a pseudociência, sendo utilizado para essa finalidade. E essas coisas, elas são colocadas de que forma? De forma normalizada, né? De uma forma totalmente normalizada. Bem, a violência sistêmica, talvez essa seja o grande problema, né? Né? Ela consiste no quê? Nas consequências, muitas vezes catastróficas, do funcionamento regular de nosso sistema econômico e político. O nosso sistema funcionando de forma regular, de forma perfeita, ele por si só é o gerador de violência. O Zizek, ele utiliza um termo que eu acho muito interessante, que é de comunistas liberais. Estão ali 2 comunistas liberais. Vocês conhecem essas pessoas? Esses 2 senhores? O Bill Gates, né, e o George Soros. Ele coloca essas 2 figuras como exemplos de comunistas liberais. Por que ele utiliza esse termo, né, de comunistas liberais?
porque esses dois senhores são extremamente preocupados com a filantropia e com a caridade. Eles são extremamente preocupados com a fome na África, com respeito aos direitos humanos em várias partes do mundo. São preocupados com a questão ambiental, são extremamente preocupados. Durante a metade do dia, né? Na outra metade do dia, né? Como ele diz, na outra metade do seu tempo é dedicado à especulação financeira, é dedicado aos seus negócios, né? E que relação esses negócios têm com a fome e com a miséria, com a degradação ambiental e tudo mais, né? Essa relação é muito difícil fazer, né? Ninguém faz, né? Então é isso que o Zizek chama de violência sistêmica, né? Uma violência que é inerente ao próprio sistema. O sistema é gerador de violência, ele produz violência, né? Voltamos lá atrás, né? Lá nas origens do capitalismo, comércio triangular, aonde a escravidão era algo necessário. Sem escravidão, a indústria têxtil da Inglaterra, da Bélgica, não funcionaria. Da onde vem o algodão? O algodão vem do sul dos Estados Unidos. Da onde vem a madeira? Da onde vem a matéria-prima? Né? Ela vem da mão de obra escrava. Sem isso, né? Tanto é que a escravidão é algo que foi ressuscitado. Não existia mais escravidão no século XVI. Né? A escravidão era algo lá da antiguidade, né? Existia ainda o trabalho servil lá da Idade Média, mas a escravidão era abolida já há muito tempo. E ela foi restabelecida justamente em razão desse sistema, né? Desse sistema que nós podemos comparar a uma máquina de moer carne humana, né? Esse sistema que está aí. Esse sistema, né, é o grande gerador de violência. E sem compreender, né, o sistema como um todo, nós nos limitaríamos, então, a soluções fáceis, simplificadas, né? Quais são as principais soluções para resolver o problema da criminalidade? É o endurecimento das leis penais, né? É equipar melhor a polícia, né? E abrir mais vagas no sistema carcerário, né? E assim nós resolvemos, né? Nós temos essa como a solução, né? Como a solução dos problemas da violência. Agora, que tipo de violência nós estamos falando? Daquela violência subjetiva, daquela violência evidente, daquela violência aparente, aquela que está, né, localizada ali à nossa frente. Eu gostaria só de concluir aqui, só fazendo uma rápida citação do Zizek, já na parte final do livro. Aliás, esse livro, na parte final dele mesmo, tem um pós-fácil, a edição brasileira, escrita pelo Mauro Iazzi, onde ele estabelece uma relação que ocorreu, uma relação né, dessas categorias que o Zizek trabalha, com as manifestações que ocorreram no Brasil em 2013. E se nós formos perceber, o que aconteceu de 2013 para cá é algo que mudou muito, né, a vida do país. E o próprio Mauro Iazzi diz o seguinte, que até 2013 nós vivíamos uma situação de normalidade, tranquilidade, o país estava tudo bem, né? A economia estava crescendo, havia um número de empregos relativamente estável, né? Ou seja, éramos felizes até ali. É claro que tudo aquilo era aparente, né? A água ela estava se mexendo ali por baixo, né? E em 2013 tudo explodiu, né? Não vai dar tempo aqui de nós tratarmos desses detalhes, mas essa questão da violência ela também tem que ser vista sobre outro aspecto, né? O que é considerado violência? A violência também muda, a violência também transforma, né? O que é a violência do Estado? Né? A violência do Estado, o Estado é quem detém o chamado monopólio da força ou monopólio da violência. Por outro lado, existe a violência relacionada justamente ao enfrentamento dessas leis do Estado. Isso também é considerado como violência.
né? Um outro detalhe também, eu não estou propondo aqui luta armada ou coisa parecida, fiquem tranquilos, tá? Mas vamos voltar lá atrás, à Revolução Francesa. A Revolução Francesa não foi uma revolução violenta? Né? Os 10 anos de Revolução Francesa teve o período do terror, né? Teve uma época ali que eram quase 600 execuções ali na guilhotina, uma atrás da outra. Agora a Revolução Francesa ela é saudada. Né? A Revolução Francesa ela é saudada. Né? Ela é um marco, inclusive para os direitos humanos. Né? Ela é um marco importante, né, de uma mudança de época, né? Tudo mudou, acabamos com o antigo regime, com o absolutismo, e surge uma nova era a partir dali. Né? Foi uma revolução, as revoluções são violentas. O problema, né, é que depois da Revolução Francesa, outros movimentos revolucionários foram considerados meramente como movimentos violentos e que deveriam ser enfrentados como um caso de polícia, menos aquela lá tudo bem. Né? Aquela lá é aceita. Dali para frente, as mudanças sociais, né, são tratadas como caso de polícia. Em 2013, acontece a mesma coisa no Brasil. É claro que eu não vou aqui entrar na questão dos black blocs, que eu particularmente não tenho nenhuma concordância com aquele tipo de ação. Né? Mas em 2013, o que aconteceu? Em 2013, num primeiro momento, a própria mídia trabalhou de forma simpática com algumas mobilizações, depois começou a condenar, depois, quando o movimento foi apropriado por um outro segmento, voltou a ser apoiado novamente, né, independentemente da violência ou da não violência que ocorria, né, nessa movimentação. Tá? Mas para concluir, então, vamos deixar bem claro, porque a violência, que eu quero dizer acima de tudo, que ela é também transformadora. Né? Ela também transforma. Para o bem ou para o mal, a violência também transforma, a violência também traz modificações. E aí o Zizek conclui da seguinte forma: se por violência entendermos uma alteração radical das relações sociais de base, então, por mais insensato e de mau gosto que pareça dizê-lo, o problema dos monstros históricos que massacraram milhões de seres humanos foi não terem sido suficientemente violentos. Por vezes, não fazer nada é a coisa mais violenta que temos a fazer. Né? Esse pano de fundo que ele coloca, né? Essa abstenção, ou seja, não fazer nada, às vezes é tão violento quanto aquela violência subjetiva. Então eu fico por aqui para passar então o bastão aqui para o professor Gornick. Muito obrigado.